Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cleiton Tenório e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a organização do núcleo interfásico. Então, o que é que eu tenho no núcleo? Basicamente, o que é esse processo de interfase? O que seria o núcleo interfásico? A interfase nada mais é do que um período ali do ciclo celular, onde o núcleo ele está se preparando para o início da divisão celular. Então, todo o núcleo ele vai estar totalmente ali produzindo os seus RNAs mensageiros, sintetizando, transcrevendo ali o DNA, ele vai estar funcionando de forma normal, certo? Então, é o núcleo ali que não está em processo de divisão celular. Tranquilo? Esse seria o núcleo interfásico. Basicamente, nós vamos ter o núcleo celular em eucariotos, ok? Os eucariotos possuem um núcleo celular diferenciado, ok? Diferentemente dos procariotos. O que é que os procariotos eles fazem? Os procariotos eles possuem o DNA, o material genético ali, distribuído aonde? Distribuído no próprio citoplasma da célula, ok? Os eucariotos possuem núcleo. E esse núcleo ele pode ter formas e tamanhos diferentes a depender ali do tipo celular. Normalmente, uma célula ela vai possuir um núcleo, mas nós temos, por exemplo, espécies ali de protozoários ciliados que vão possuir dois núcleos, um macronúcleo e um micronúcleo, certo? Nós temos também como tecidos ali de fibras estriadas, certo? Uma fibra que vai possuir diversos núcleos. Isso por quê? Porque ocorreu ali a fusão de várias células, de centenas de células ali, e fizeram com que uma única célula tivesse uma grande quantidade ali de núcleos. Um único citoplasma, no caso, tivesse ali vários núcleos. Ou nós temos simplesmente células que não possuem núcleo, como é o caso ali das hemácias, certo? Que num processo de maturação esse núcleo ele é degenerado, ok? Então nós temos uma diversidade, uma gama de formas e tipos de células e a depender desse formato e desse tipo celular, esse núcleo ele pode ter ali diferenciações de formas, tamanhos, quantidade, ok? Basicamente, o que vai indicar a presença de um núcleo é o próprio envelope nuclear ou membrana nuclear, que nós chamamos de carioteca. Então, os eucariotos, eles possuem carioteca. O que é essa carioteca? É a membrana nuclear, o envelope nuclear, que nada mais é do que uma dupla membrana ali, né? Uma membrana dupla lipoproteica, e essa membrana ela é bem unida, ok? Dentro ali dessa região lipoproteica, nós conseguimos observar uma diversidade de poros. E vejam que interessante é que entre esses poros, a membrana externa e a membrana interna se conectam, certo? Então, entre esses poros, essa membrana interna e externa vão se conectar, ok? Nesses poros também existe uma diversidade ali de proteínas, de complexos proteicos, que vão ser verdadeiros porteiros e vão incentivar ali a entrada e saída de matéria entre o núcleo e o citoplasma. Então, esses poros vão simplesmente manter o contato entre o meio intranuclear e o meio extranuclear, ou seja, dentro do núcleo e fora do núcleo. Quem é que passa por esse núcleo? Uma diversidade de íons, certo? Uma diversidade de proteínas e também RNA. RNA mensageiro, RNA ribossomal, certo? Até mesmo o RNA transportador. Então,
esses poros são importantíssimos para que haja ali uma manutenção entre o núcleo, uma comunicação, né, entre o núcleo e o citoplasma, ok? Basicamente, dentro do nosso núcleo, nós vamos ter o que nós chamamos de cromatina. Essa palavra cromatina vem basicamente do início das pesquisas, entre ali os primeiros microscópios, né, onde os cientistas eles coravam células. E eles conseguiam observar que algumas regiões tinham uma capacidade de se corar de forma muito intensa, como é o que vocês estão vendo aqui. Vejam que a célula está com a coloração mais azulada, né, um azul mais claro, e no interior, no núcleo, eu tenho uma coloração muito intensa, uma coloração mais forte, certo? A isso eles chamaram de cromatina. De início, essa cromatina conhecida, eles achavam que era apenas uma massa amorfa, sem função nenhuma ali, que tinha no interior da célula. Depois foi descoberto que essa cromatina aqui nada mais era do que um material filamentoso, que é o DNA, e que iria formar ali os cromossomos das células, ok? Basicamente, essa cromatina, que é o DNA totalmente filamentoso, vai produzir dois tipos de regiões. A heterocromatina, que são regiões do DNA mais condensadas e que não tem a função ali de transcrição. Então, esse DNA que está condensado, ele está escondido, certo? Ele não produz ali genes, ele não libera os seus genes para que haja um processo de transcrição. E nós temos regiões mais dispersas, que nós chamamos de eucromatinas, certo? Essas eucromatinas são as regiões do DNA onde ocorre sim transcrição. Então, a fita de DNA ela se abre para que haja ali o processo de transcrição. E essa heterocromatina e eucromatina fazem com que exista no nosso DNA uma certa expressão gênica. Então, existem genes que são mais expressados do que outros. Por exemplo, na heterocromatina, os genes eles não são expressados, ok? Ou são expressados de forma muito singela. Na eucromatina, ocorre o diferente. Esses genes eles são totalmente expressados, ok? Então, aqui nós temos uma figura que vai mostrar toda a cromatina e a carioteca. Vejam a carioteca cheia de poros, certo? Repleta ali de poros. E esses poros fazem com que aquela membrana nuclear, que é dupla, ela se ligue na sua parte interna e externa, ok? Por último, nós temos o nucleolo. O que é o nucleolo? O nucleolo nada mais é do que uma aglomeração de ribossomos em formação, certo? Então, nós temos aqui DNA, RNA ribossomal, certo? Esse RNA ribossomal ele vai ser importantíssimo no processo de transcrição do nosso RNA, ou seja, a passagem de RNA mensageiro para proteína, certo? No processo de tradução, tranquilo? Então, esse ribossoma aí vai ter uma função importantíssima no processo de tradução ali do nosso RNA. Traduziu de RNA para proteína, ok? Esses ribossomos, eles são bem dinâmicos. Então, eles estão no interior do núcleo, mas logo que se formam, eles saem do núcleo e vão para o citoplasma. Então, existem momentos em que esse núcleo está bastante denso e regiões que ele está um pouco ali mais clarinho, menos denso, certo? Porém, nunca para de ser produzidos
RNAs ribossomais, ok? E por último, nós temos o nucleoplasma, certo? Que nada mais é do que o líquido ali gelatinoso que fica em contato com todo o núcleo e facilita, por exemplo, o transporte de íons, o transporte de RNAs, certo? Até mesmo de proteínas e, lógico, dos processos metabólicos entre o citoplasma e o núcleo e até mesmo dentro do núcleo, ok? Então, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigado e até a próxima.